Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Everton Ribeiro, que está nessa reta final de contrato do Flamengo e pela fase ruim que vive a equipe e também um jogador que não tem bons números nessa temporada, não ficaria surpreso realmente dele trocar de time no futebol brasileiro. E desde o ano passado já tinha essa associação com o Cruzeiro, né? Justamente porque ele jogou muito bem em 2013, 2014 e agora então nesse cenário quase que perfeito dessa sua saída em reta final de contrato, ele tem sido especulado não só no Cruzeiro, mas em vários outros times do futebol brasileiro, como por exemplo no São Paulo, no Fluminense. Será que tem alguma chance disso realmente acontecer? É uma limpa que deve acontecer do elenco do Flamengo. Alguns dos jogadores do Cruzeiro já até demonstrou interesse, né, atualmente que estão no Flamengo, então pode vir a ser uma alternativa, mas que já adianto para vocês, não seria barato. Mesmo com o Pedro Lourenço tendo interesse em trazer o atleta, ele é muito próximo do Everton Ribeiro desde 2013, quando ajudou também na vinda do meio-campista, e agora, quem sabe, não poderia ser uma alternativa para 2024. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante. Antes de dar uma sequência, tem um recado que também dá um 88bet, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, não só nesse jogo do Cruzeiro, que vai ter no final de semana contra o América, que você pode fazer seu registro e começar hoje mesmo, mas também nos duelos que vai ter da Libertadores, né? Hoje tem no Fluminense e Internacional, o jogo da ida então no Maracanã, tem também amanhã Boca Juniors e Palmeiras lá na Bombonera e diversas outras partidas do futebol europeu, que tá todas aqui, o link aqui embaixo na descrição, dá um 88bet para você clicar e começar hoje mesmo. Bom, então eu vou deixar aqui algumas matérias falando, né, sobre esse possível retorno do Everton Ribeiro aqui no Cruzeiro. O portal Central da Bola disse então, né, que o Cruzeiro tem interesse na volta do meio-campista, mas até agora nenhuma fonte realmente confiável trouxe que o Cruzeiro segue monitorando a situação do jogador. Mas mesmo não trazendo até que nenhuma fonte dentro do Cruzeiro em si, eu não ficaria surpreso se tivesse tido algum contato, até porque, igual eu falei, é um jogador que está nessa reta final de contrato e agora, depois que terminou a Copa do Brasil, o Flamengo não tem mais, por exemplo, alguma trava para não negociar a renovação de contrato, esperando até determinado momento. Não. E o Everton Ribeiro já tinha interesse de renovar com o Flamengo desde o início do ano, algo que acabou não acontecendo, né? Os números dele nessa temporada são bem mais baixos do que nos últimos anos. Eu arriscaria dizer que foi o pior ano dele com a camisa do Flamengo. 51 partidas, 2 gols apenas e 5 assistências. O que mais surpreende é esse número baixo, né, de participação em gols, sendo que ele não fez uma temporada ruim em relação a jogos, sabe? Se você for ver até a nota média dele no SofaScore, não é ruim e é um jogador sempre com muita movimentação. Quando ele está fora do time faz muita falta, então me surpreende bastante esse número baixíssimo, né? 2 gols e 5 assistências é o que o Marlon tem na temporada, então realmente muito baixo esse número de gols do Everton Ribeiro. Enfim, ano passado já tinha feito 7 gols e 10 passes, 2021 que ele teve uma queda de produtividade, 2 gols e 9 assistências. Acho que é um jogador que, mesmo o Flamengo pensando em fazer essa reformulação, se eu fosse a diretoria do Flamengo, eu renovaria, tá? Não deixaria ele sair, não. Até porque se sair, deve reforçar algum rival brasileiro, seja, por exemplo, o São Paulo, que já vou deixar aqui algumas matérias falando do interesse do São Paulo no Everton Ribeiro e no Bruno Henrique, hein? Aí seria audácia. Ganhou o título da Copa do Brasil e buscar ainda os 2 jogadores do Flamengo que estão em reta final de contrato. Além disso, o Fluminense também tem interesse na contratação do Everton Ribeiro. Também eu acho que daria muito certo se ele jogasse com o Fernando Diniz, mas obviamente gostaria muito mais que ele viesse para o Cruzeiro, né? Tem essa proximidade dele com o Pedro Lourenço, que já teve algumas matérias falando que o objetivo dele é trazer o Everton Ribeiro para o Cruzeiro na próxima temporada. Com certeza não teria um salário baixo. No Flamengo hoje ele recebe mais de 1 milhão por mês, com absoluta certeza. E com certeza para renovar esse seu contrato vai pedir um valor bem alto, até porque ele deve ter espaço também no futebol lá da Arábia, do Catar. Com certeza deve aparecer proposta de lá. E aqui no Brasil tem alguns concorrentes de peso, né, que poderia também oferecer um salário bem alto. É aquela coisa, depois do Cruzeiro ter trago o Matheus Pereira, eu não diria impossível, eu não diria nunca, tá? Porque se trouxe o Matheus Pereira para ganhar mais de 1 milhão por mês no primeiro ano de Série A, por que seria impossível pensar no Everton Ribeiro para o ano que vem, que ganha 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil por mês,
num segundo ano de Série A, e o Cruzeiro, no caso, tendo essa ajuda do Pedro Lourenço, que ajudou ele a trazer, né, para o Cruzeiro também em 2013 e 2014, sabe? Então tem alguns motivos que eu fico mais esperançoso de que pode sim, quem sabe, ter essa contratação, mas, repito, até agora não teve absolutamente nada de oficial do Cruzeiro procurando os representantes do jogador. Bom, tem também o Bruno Henrique, esse que eu acho um pouco mais inviável, justamente por conta dele viver uma fase melhor, tá? 32 anos de idade, tem nessa atual temporada 7 gols, 1 assistência em 26 jogos, mas esses 7 gols quase todos foram marcados recentemente, quando ele volta de contusão, né? Faz o gol na final da Copa do Brasil, fez gol também contra o Botafogo, que deu a vitória no Clássico, enfim, vem de uma boa fase realmente. O Flamengo enrolou também em renovar o seu contrato, deixando somente para o final do ano. O Palmeiras fez uma proposta muito boa, de acordo com o Jorge Nicola, para o jogador, superando a questão financeira que o Flamengo poderia oferecer e também o tempo de contrato. Eu acho que realmente o Bruno Henrique ou fica no Flamengo ou vai para o Palmeiras, tá? Não deve ir para o Fluminense, por exemplo, Botafogo, que ele foi especulado, e no São Paulo também. Acho que o Palmeiras tem uma condição financeira e esportiva melhor, né, para o Bruno Henrique. Enfim, acho que deve ser esse o futuro do jogador. Não vejo a menor possibilidade do Bruno Henrique no Cruzeiro, mas já vejo muito mais o Everton Ribeiro, justamente por aqueles motivos que eu citei aqui para vocês, dele ter essa passagem e identificação com o Cruzeiro, tá? Bruno Henrique também não tem muito o que dizer. O melhor ano dele, obviamente, 2019, com 62 partidas, 35 gols e 15 assistências, é inacreditável, né? 50 gols em 62 jogos, 50 participações em gols. Vive uma fase boa agora depois dessa contusão. E é igual eu falei no início do vídeo, o Flamengo tem vários jogadores que estão nessa reta final de contrato, tá? Dos que estão livres e o Cruzeiro demonstrou interesse, dos que já estão encaminhando para essa reta final, foi no caso o Rodrigo Caio, tá? Que eu já trouxe vídeo aqui no canal, já falei dele no meio do ano, que o Cruzeiro procurou então tentar essa contratação dele, que acabou não avançando. Por quê? O Cruzeiro não queria assinar um pré-contrato e ele se mudar para o ano que vem. Não, o Cruzeiro já queria o Rodrigo Caio para agora, de imediato, no mês de julho. Só que teria oferecido um contrato muito curto de produtividade para o atleta, que iria até dezembro, ou seja, até o final desse ano. E o jogador, como já tinha contrato até dezembro com o Flamengo, resolveu então esperar, né, até terminar o contrato com o Flamengo mesmo, que ele entendeu que seria melhor do que ele assinar com o Cruzeiro. E assim, ainda bem que não ocorreu essa negociação, porque mesmo que ele tivesse chegado, não teria conseguido demonstrar o seu futebol, até porque teve uma lesão e deve, quem sabe, voltar somente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que abriu a janela, ele já teve esse problema de lesão, mas pro ano que vem deve estar 100% recuperado e o Flamengo não tem essa obrigação de renovar o seu contrato. Então, vai estar à disposição no mercado, dependendo se fosse um contrato de produtividade para jogar o Campeonato Mineiro ali, ó, eu acho que poderia sim ser uma boa opção o Rodrigo Caio, que no caso o Cruzeiro já demonstrou para alguns atletas também que tem esse potencial de recuperar os jogadores fisicamente. Um exemplo, por exemplo, é o William, né, nessa temporada, que já tem mais de 30 jogos pelo Cruzeiro, jogador que não jogava mais de 20 partidas, tinha mais de 4 anos e meio, está fazendo uma ótima recuperação e uma ótima Série A na Raposa. Ano passado também com Rafa Silva na Série B, jogou muito bem, foi para o futebol coreano para ganhar um salário próximo do que ele ganhava antes, quando estava no seu auge da sua carreira. Então realmente o Cruzeiro tem um departamento médico bom e poder, quem sabe, convencer o Rodrigo Caio. Tem algumas boas opções nesse time do Flamengo, que certamente vai ter uma reformulação muito grande para a próxima temporada. Quero saber o que você tem a dizer então aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos no Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda. Outras sugestões de vídeos vão estar aparecendo aqui na tela agora, e o link embaixo também na descrição da 188bet para você começar. Valeu, galera!